A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui para, a partir de agora, levar até você o nosso programa Cristo Vive, programa de jornalismo da Santa e Amada Igreja Católica. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo. Olá a todos os nossos amigos, que bom estarmos aqui partilhando a palavra de Deus nesse domingo tão especial, domingo de Ramos e da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo sagrado, início da Semana Santa, celebramos dois mistérios importantes da nossa fé católica. Em primeiro lugar, a entrada solene do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Ele vai viver a sua passagem deste mundo para o Senhor, para o Pai. E depois também o mistério da paixão, morte e sepultura. Por isso, o título deste domingo é o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, e também da paixão do Senhor, porque nós já fazemos memória, dessa paixão, vamos ouvir todo o Evangelho da Paixão de Cristo. A procissão é de Ramos, a missa é da Paixão do Senhor, e vamos já iniciando a Semana Santa, celebrando que Jesus é o descendente de Davi, é o esperado, o prometido. Deus cumpre a sua aliança feita com os israelitas, feita com o povo de Deus. Deus cumpre, não volta atrás em sua palavra, Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus chega, e agora renova essa aliança, a nova e eterna aliança, agora fundada no sangue de Cristo, e nós somos muito gratos a Deus por tanto amor. É a festa da exultação do Messias, e também agora vamos contemplar essa entrega, esse amor, esse sacrifício de Cristo. Vamos ouvir toda essa entrega amorosa, oblativa que o Senhor faz por amor a mim, por amor a ti. É o mistério da nossa redenção celebrado, já logo na entrada da Semana Santa. Nós vamos viver com toda a profundidade, com todo o amor, com toda a piedade, essa semana que é a grande semana, a semana mais importante do ano para nós católicos, a semana onde nós vamos obter grandes graças, uma profunda intimidade com o nosso Senhor. E assim começamos esse domingo de Ramos, nessa expectativa, nessa esperança, nessa abertura de coração para acolher esse novo de Deus. Padre, o senhor falando aqui, dá para se imaginar, em 56, se não me falha a memória, paróquias da nossa diocese aqui em Anápolis e várias cidades que compõem a nossa diocese. Imaginemos que beleza da manifestação pública da nossa fé, Padre. Com certeza, Paulo. As procissões de Ramos muito bem participadas, As pessoas vão às ruas manifestar a fé, atualizar aquele mistério bonito de Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado como o filho de Davi, o Messias, Muito interessante ver essa trajetória, Jesus vai a Betânia, primeiro ressuscita Lázaro, o seu amigo. As pessoas ali veem a ressurreição de Lázaro e passam a acreditar com mais veemência que Jesus então é o Filho de Deus, é o Messias. Então quando Jesus entra em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, que era até então a celebração da libertação do Egito para Israel, e Jesus vai celebrar como um bom judeu a Páscoa judaica. Então Jesus entra em Jerusalém e ali os israelitas acolhem Jesus, com gritos de Hosana, e nós vamos reviver esse mistério, atualizá-lo para o hoje da nossa vida, com toda a fé, com toda a alegria, e nessa exultação de Cristo como o Messias, como esperado, nessa alegria de saber que Deus cumpre a sua palavra, e vamos entrar com Ele em Jerusalém, entrar com Ele para o sacrifício, entrar com Ele no jumentinho, mostrando que Ele veio para salvar os pobres, que Ele tem uma nova forma de expressar o poder, que Ele nos surpreende, que Ele, o seu poder é sempre surpreendente, Ele nos desarma, vamos dizer assim, as nossas pretensões, o nosso jeito, e assim, é esse Jesus que nós amamos e que agora entra em Jerusalém para se entregar por amor a nós.
Então vamos viver isso, vamos contemplar, vamos estar junto aos sacerdotes e a todo o povo de Deus que caminha pelas ruas, professando a fé em Jesus Cristo como Filho de Davi, como Messias. É verdade, o senhor me fez lembrar aqui, quando o senhor falou a palavra jumentinho, do nosso padre François Costa, que passou por esse clero da Diocese de Anápolis, que ele falava que sejamos pelo menos um jumentinho, aqui, igual aquele jumentinho que ajudou a Jesus. Mas amigo ouvinte aqui do nosso programa Cristo Vive, vou te pedir encarecidamente que você preste muita atenção agora nessas palavras do padre Paulo Henrique, que eu vou fazer uma pergunta que você tem que deixá-la ressoar na sua cabeça com a resposta do padre e principalmente que você leve até seus amigos, seus parentes, seus familiares. Padre, e a pergunta que eu vou fazer para o senhor ela é muito simples. O senhor falou Semana Santa, o senhor não falou um grande feriadão. Com certeza, Paulo, porque os mistérios que vão ser celebrados nessa semana são unicamente celebrados nessa semana, né? Não vão ser repetidos. Então, essas experiências que vamos viver nessa semana, ou a gente vive na igreja nessa semana, ou então a gente vai desperdiçar. Claro que Deus nos concede graças durante todo o ano, mas essas dessa semana são irrepetíveis, né? Na quinta-feira, por exemplo, quando formos celebrar o lava-pés, né, a instituição da Eucaristia, fazemos o translado Santíssimo, aquela adoração tão bonita, isso não vai ser repetido no decorrer do ano. Na sexta-feira, quando formos adorar a Santa Cruz, né, fazer as preces universais com toda a igreja, quando formos manifestar, né, a nossa adoração ao Cristo que se entrega, isso também não vai se repetir. No sábado, na Vigília Pascal, quando acendermos o fogo novo da Páscoa, quando lermos, né, todos os principais capítulos da história da salvação, na Vigília Pascal, isso também não vai se repetir. Então, ou a gente vive isso na profundidade agora, vive esse tríduo pascal agora, ou então a gente vai desperdiçar, né? E quem garante que no ano que vem nós vamos estar aqui, vamos ter saúde, né? Vamos conseguir celebrar esses mistérios, né? Então, enquanto a gente tem força, tem paz, tem saúde, agora é a hora da gente viver, né? Então, claro que um católico, né, minimamente formado, um católico que tem um mínimo de temor a Deus, que tem um mínimo de bom senso, evidentemente vai celebrar esses mistérios, né, na igreja, com a sua comunidade, com a sua família, né, com temor a Deus, com amor a Deus, acolhendo as graças desse tempo, né, rezando com toda piedade, com toda fé. É verdade, amigo ouvinte, o recado aí foi muito bem dado. E agora nós vamos falar com o grande amigo Lopes, ele que é ministro ordinário da Comunhão Eucarística da região da cidade de Pirenópolis, paróquia Nossa Senhora do Rosário, e ele, como praticamente todos os mestres da nossa diocese, participaram recentemente do nosso Jubileu dos Mestres. E é sobre essas realidades que eu queria falar com o nosso grande amigo Lopes. Primeiramente, Lopes, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Paulo Henrique, sua bênção, na pessoa do qual eu cumprimento todo o clero diocesano. Bom dia, meu amado e estimado irmão Paulo Amparo, na pessoa do qual eu cumprimento todos os membros da PASCOM, e um bom dia muito especial a todos os ouvintes desse programa que tem alcançado e preenchido os corações com conteúdo muito santo. Muito bem, muito obrigado, Lopes. Lopes, o que é que você poderia partilhar a todos os amigos, ouvintes, como foi para você, o que é que você pode presenciar, o que é que você pode sentir nesse grande encontro dos mestres que tivemos recentemente, esse jubileu aqui no Centro de Convenções de Anápolis, amigo? Estamos apresentando programa Cristo Vive. A gente vem um turbilhão de coisas na cabeça. Mas eu começo dizendo que o nosso encontro ele aconteceu dentro da igreja
e na presença da igreja, porque é sabido por todos nós que aonde o bispo está, ali está a igreja. E nós fomos agraciados com a presença de Dom João e de Dom Valdemar. Então, se eu poderia começar dizendo assim, que o nosso encontro foi santo porque ele aconteceu dentro e na presença da igreja. Interessante que eu comentava com minha esposa, com minha amada esposa, que ao chegar para participar do encontro, nós ficamos impactados com um encontro tão grande, tão gigante, e uma organização que cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Não se viu empurra, não se viu desespero, nem para tomar café, nem tampouco para almoçar. Tudo muito organizado, tudo muito no seu devido lugar. E chegando nessa vertente, eu também já agradeço. E a cada membro da organização que cuidou com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor. E eu comentava com a minha esposa que ao voltar para casa, tanto eu quanto ela, eu tenho certeza que todos que lá estiveram, nós voltamos com os corações preenchidos, com todas as palestras, com todos os ensinamentos que foram passados para nós. Eu posso dizer que voltamos mais perto do céu, por assim dizer. Eu comentava até com minha esposa, e ela concordou comigo plenamente, que esse encontro dos mestres, especificamente naquele lugar, me fez relembrar muito, me fez viver a passagem da sarça ardente, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, onde Moisés foi interpelado por Deus e o repreendeu dizendo: tire as sandálias dos pés, porque a terra, o local onde pisas, é santo. E esse é o sentimento que ficou para mim. Eu dividia isso com minha amada esposa. O centro de convenção de Anápolis, no momento do encontro dos mestres, se torna, eu não tenho dúvida, um lugar santo. Um lugar santo. Eu estou literalmente impactado com tanta graça, com tanto ensinamento. Foi enriquecedor o encontro. E eu quero muito, muito agradecer a cada um que cuidou para que tudo acontecesse como aconteceu. Deus lhes pague por todo o bem. Deus lhe pague por todo o bem. Lopes, muito obrigado pela partilha. Se percebe que você literalmente abriu o coração, falou tudo que você viu, pôde presenciar ali naquele dia. Nosso muito obrigado, amigo. Para finalizar, eu agradeço muito. Mais uma vez eu agradeço. Renovo meus votos de agradecimento ao pessoal da Pastoral da Comunicação, ao meu irmão Paulo Amparo, que sempre de uma forma muito zelosa tem dado espaço
para que a gente possa se manifestar, colocar nossas ideias. Eu sou suspeito de falar porque eu sou ouvinte assíduo do programa dele. Mas agradecer de uma forma muito, muito carinhosa também ao pessoal da Pastoral da Comunicação. Agradecer mais uma vez aos ouvintes. Dizer que esse programa também é santo, né, irmão Paulo Amparo? Seu programa, eu não tenho dúvida que é um programa santo, que tem trazido conteúdos que têm edificado a vida de cada um de nós, enquanto ouvintes. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar, sobretudo a nossa caminhada de fé. O nosso muito obrigado ao Lopes, ele que é ministro extraordinário da Comunhão Eucarística lá de Pirinópolis, paróquia Nossa Senhora do Rosário. Também é militar da nossa gloriosa Polícia do Estado de Goiás, essa centenária polícia que sempre fez o bem, protege, né, todo o estado de Goiás. Nosso muito obrigado, amigo. E é muito belo, padre, ver esses relatos, né, igual ele que esteve lá, presenciou, até teve a oportunidade de ajudar a servir no altar durante a celebração, que foi presidida por Dom João Wilk. É muito bom, padre, ver esses relatos, ver que a diocese está no caminho certo, como ele bem enalteceu a organização, tantas realidades. E como isso revigora, padre, nesse setor tão importante da diocese, que é os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Como isso reforça esse empenho, esse belo serviço deles, né? Eu diria nós, que eu também tenho a graça de ser nesse serviço, nessa ajuda, nessa colaboração à Santa e Amada Igreja. É uma grande renovação espiritual, né? Esse jubileu. O encontro do ano passado já foi uma bênção, esse ano também. Momento de recapitulação, de trazer ao coração as grandes verdades da fé, de entender o sentido, né? O que faz arder o coração nessa missão tão importante, não só no serviço da liturgia, que já seria uma grande missão, mas também no acompanhamento dos enfermos, dos idosos, né? Levar a Eucaristia para as pessoas, servir a igreja, colaborar nas pastorais, na missão, né? Estar na frente das comunidades. E que bom, né? É muito bom ouvir esse testemunho e perceber, né? Conversei com vários ministros da Paróquia Santíssima Trindade que voltaram muito felizes, né? Gratos a Deus por poderem colaborar com Cristo na missão evangelizadora e reabastecidos, né? Foi um encontro muito abençoado e vale a pena ser de Deus, vale a pena colaborar, vale a pena estar envolvido na missão, vale a pena servir o Senhor. É verdade, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até um leve replay do que tivemos lá no Jubileu dos Ministros, só para que o amigo ouvinte tenha um pouquinho de ideia. Nós iniciamos com o padre Wilson no primeiro momento, com algumas realidades e sobretudo a adoração do Santíssimo Sacramento. No segundo momento nós tivemos um tema desenvolvido pelo nosso bispo coadjuntor Dom Valdemar Passini Dalbello. Depois tivemos o almoço. Após o retorno do almoço, padre Edmilson Luiz de Almeida falou muito bem lá. E depois nós tivemos a Santa Missa, presidida pelo nosso bispo diocesano, e a homilia foi feita por Dom Valdemar. Esse é um pequeno retrospecto dessas realidades que tivemos nesse memorável jubileu dos mestres aqui no Centro de Convenções da cidade de Anápolis. E agora, amigo ouvinte, nós vamos passar na íntegra toda a bela e memorável histórica homilia de nosso bispo diocesano Dom João Wilk, por ocasião da posse do nosso bispo coadjuntor Dom Valdemar Passini Dalbello. Vamos ouvir a homilia do nosso bispo diocesano Dom João Wilk naquela ocasião. Ouçamos. Excelentíssimos e reverendíssimos senhores arcebispos, Dom João Justino e bispo emérito Dom Washington, queridos irmãos do episcopado, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, autoridades civis,
povo de Deus, paz e bem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A solenidade que hoje celebramos, de fato se atualiza no coração de nossa diocese. Como um dia o Logos do Pai, Palavra do Pai, deixou a eternidade para fazer-se servo de toda a humanidade. No dia de hoje, um jovem bispo atende a chamada do Sumo Pontífice e se faz presente entre nós, colocando-se a serviço da obra da redenção e da história de salvação desse povo reunido na Diocese de Anápolis. Assim, para que o Verbo continue se fazendo carne em todos os altares, Dom Valdemar é presente da Igreja para a nossa Diocese. Então, por ocasião de tão grande e desejada chegada, e no dia de sua tomada de posse do ofício como bispo coadjutor, desejo desenvolver uma reflexão histórica, teológica, pastoral e evangélica. Em primeiro lugar, convido-vos a fazermos juntos um passeio pela história desta igreja particular. Vamos contemplar o agir de Deus nos quase 60 anos de caminhada pastoral desta circunscrição eclesiástica. Analisar a vida da diocese e ir além do aqui e agora e contemplar em sua história um caminho de mútuo enriquecimento, onde de ninguém se pode dizer melhor ou pior, mas que cada qual, a seu modo, contribuiu num caminho de providência e desenvolvimento integral, a partir de suas aptidões pessoais e dons colocados a serviço da graça de Deus. E a isto queremos fazer notar. Dom Epaminondas, primeiro bispo da diocese, que viveu o Concílio Vaticano II, aplicou no campo pastoral e litúrgico as normas e decisões eclesiais, frutos do concílio, com sua verdadeira renovação, ou melhor, com seu adjornamento na caminhada da Igreja. Valorizando os leigos, conseguiu levá-los ao envolvimento e compromisso com a Igreja de Anápolis. Sob sua guia, foram dados grandes passos na aplicação concreta
das decisões conciliares. Aqui, por exemplo, foi uma das primeiras dioceses do regional a celebrar uma ordenação de diáconos permanentes, cujo ministério fora restaurado no Sagrado Concílio. Com seu lema In verbo tuo, em tua palavra, Dom Epaminondas fez desta diocese uma igreja permeada da palavra de Deus e da graça que dela advém. Dom Manuel, recebendo de seu antecessor uma diocese com leigos comprometidos com o reino de Deus, aproveitou-se desta força dinâmica e transformadora em sua pastoral. Com seu lema In te proiectus, projetado em ti, e de fato projetando-se em Cristo, criou o Seminário Diocesano, Imaculado Coração de Maria. Essa edificação, que não para de crescer, que nesse ano completou 45 anos, é fonte de vida espiritual e de um sacerdócio vivo e verdadeiro, onde já foram ordenados mais de 120 sacerdotes. Tal prioridade de Dom Pestana contribuiu para que hoje contássemos com o presbitério numeroso, jovem, bem formado, na espiritualidade e na sã doutrina e trabalhador. Padres comprometidos com a salvação das almas e que não medem esforços em se doar pelos fiéis de nossa Igreja, sendo verdadeiros colaboradores da ordem episcopal. Louvor a Deus também por esses sacerdotes, cujo empenho da vida e a nossa Igreja e cuja contribuição faz possível também meu ministério por aqui. É importante notar também seu empenho em fazer da diocese um campo rico em piedade e oração, acolhendo várias comunidades religiosas para enriquecer as fileiras daqueles que aqui combatiam pela difusão do Evangelho. Muito bem, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ouvindo a homilia que Dom João Wilk fez naquela memorável celebração na Catedral do Senhor Bom Jesus, na tomada de posse do nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Pacini Dalbello. Ouçamos agora a segunda parte desta homilia. Dos últimos 20 anos, com nossa pequenez e para que o amor fosse amado, auxiliado pelo dinamismo dos leigos, com o empenho dos sacerdotes
e com a força fecunda e espiritual da vida religiosa, buscamos conservar e fomentar aquilo que de bom recebemos dos que nos precederam. A história continuou, sobretudo com nossa profunda vontade de incentivar a piedade popular e a espiritualidade característica do povo que aqui caminha. Com essa força motriz, aurida dos frutos que colhemos das sementes lançadas pelos pioneiros, conseguimos também organizar administrativamente essa igreja. Construímos e estruturamos a Cúria Diocesana e a Casa Episcopal, com todos e cada um dos seus organismos. A Cúria, com cada um dos seus oficiais e múltiplos e harmônicos departamentos, tornou-se um ponto de suporte e motivação para uma governança paroquial cada vez mais compatível com as normas civis e canônicas aplicadas à realidade eclesial. Além disso, dedicamos nossa força e vitalidade em fomentar, dinamizar e incentivar ainda mais a pastoral que aqui já se desenvolvia. Nesse caminho de constante e fecundo de desenvolvimento, onde um sucessor dos apóstolos complementa com seu carisma pessoal o empenho do outro, podemos afirmar que a Diocese de Anápolis tem trilhado, nesses quase 60 anos de existência, um verdadeiro caminho de sinodalidade, que valoriza e acolhe as moções do Espírito Santo e os sinais dos tempos. Cada bispo, cada sacerdote, cada lei religioso e religiosa, inserido nessa igreja particular, tem contribuído com sua vida e espiritualidade, dons e carismas. Como peregrinos de esperança, nesse ano jubilar, nosso coração se enche de alegria de, num momento de sinodalidade vivido por toda a Igreja, também nós, no coração de Goiás, podemos dizer: a história continua, Deus nos assiste e nada nos faltará, pois a esperança não decepciona. No segundo momento dessa reflexão, permita-me um afetuoso e sincero direcionamento aos leigos de nossa Diocese. Filhos amados de Deus, vocês são a razão de ser e de agir desta Diocese. Nosso ministério apostólico entre vós
caros filhos de Deus, tem razão de ser para que Deus seja conhecido, amado e servido entre vós. Pela celebração dos sacramentos e pela abertura concreta à graça de Deus, o espírito de comunhão e participação torna-se presente e operante, viva e visível a verdadeira Igreja de Cristo. Essa porção do povo de Deus é confiada ao pastoreio dos bispos. Nós, bispos, longe de sermos membros de uma hierarquia vazia e clericalizada, somos, sobretudo, servidores daqueles que compõem a porção do povo de Deus. Nosso ministério, antes de tudo, é o do serviço. Nesses mais de 20 anos que Deus me permitiu, diante dessa igreja particular, esforcei-me por ser servo, primeiro servidor, que exercendo o munus de reger, santificar e ensinar, tive o privilégio de ver caminhar e se fortalecer um povo comprometido com a Igreja, que posso dizer, amei e amo com todo o meu coração. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos ouvindo o nosso programa Cristo Vive aqui na sua emissora e, neste momento, ouvindo a homilia proferida pelo nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, por ocasião da chegada, da vinda, da posse de Dom Valdemar Passini Dalbello, o bispo coadjuntor da nossa Diocese de Anápolis. Vamos ouvir agora a terceira e última parte com o nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, nesta homilia. Ouçamos. Quanto sigilo está envolvido em nossa vida. Muitos fatos que me tiraram a paz como pastor levarei para o túmulo, não podendo partilhar nem mesmo com aqueles que me são mais próximos. Mas mesmo todos esses momentos penosos, juntos e somados, não podem me roubar a alegria de ser vosso pastor. Aqui na Diocese de Anápolis, entre vós, vivo a plenitude do meu ministério. Vivendo tal plenitude, posso dizer: Deus foi bom para comigo, mesmo me permitindo a cruz purificadora da doença corporal, colocou ao meu lado homens e mulheres que, como verdadeiros sirineus, dividiram comigo o peso da cruz do episcopado. Um desses sirineus foi Dom Dilmo Franco, cuja memória não poderia passar em branco nessa celebração. Aquele jovem bispo, com toda a força que tinha, por 1600
643 dias esteve ao meu lado. Sustentou-me, cuidou-me e me precedeu na caminhada ao céu. Quanto bem Dom Dilmo nos fez, fazendo o bem a todos aqueles com que se encontrava. Sou grato a Deus por ter me dado muito mais do que um bispo auxiliar. Deus me deu um irmão, um filho, um amigo. Contudo, ser bispo dessa igreja é sem dúvida uma das maiores alegrias do meu sacerdócio. Por fim, gostaria de concluir dirigindo-me diretamente a Dom Valdemar, cuja chegada é o motivo desta nossa tão solene celebração. Estimado irmão no episcopado, e agora companheiro no serviço a essa porção do povo de Deus, gostaria de expressar o tamanho da alegria que sentimos em acolhê-lo entre nós. Saiba que sua chegada foi desejada, rezada e preparada com muito zelo por todos. Que você possa, Dom Valdemar, ser tão feliz aqui como eu tenho sido, que possa ser tão bem acolhido e cuidado como eu sou, e que daqui a vários anos, quando estiver próximo do fim do exercício de sua pastoral episcopal, possa, como eu, contemplar a bondade de Deus, que sem dúvida o acompanhará. Espero sinceramente que possamos caminhar juntos, ombro a ombro, para fazer com que Deus seja mais conhecido, amado e servido nesta diocese. Conto com sua força e dinamismo. Conto com sua inteligência e espiritualidade, para que juntos possamos servir aqueles que são a razão de ser dessa diocese. O povo de Deus que reside no seu território. Encerro suplicando aos fiéis, a exemplo do Papa Francisco, rezem por nós, rezem pelos padres, pelas vocações, para que Deus continue assistindo com tamanha generosidade a esta diocese e para que aqui, no coração do centro-oeste brasileiro, realize-se aquilo que versava as armas episcopais de todos os bispos que por aqui passaram. Com a intercessão da Senhora Santana, de São Joaquim e de todos os santos titulares de nossas paróquias, consagro nossa diocese, seu passado, presente e seu futuro ao bom Jesus da Lapa,
pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Rainha da Paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo diocesano, Dom João Wilk. Padre, ainda temos alguns minutos, queria partilhar um pouquinho com o senhor aqui algumas realidades. Primeiro, quando Dom João partilhava no início, né? Esta homilia será uma homilia histórica, teológica, pastoral e evangélica. Sim, com certeza, né, Paulo? Foi um momento muito importante, né? E a palavra do bispo, né, ele dá o tom, assim, daquele que não pode ser esquecido, né? E é muito interessante porque essas palavras vão ficar gravadas em nosso coração, são muitos momentos importantes, né? E eu acho que vale a pena, né, a menção a Dom Dilma, a gente fazer memória nessa gratidão de Dom João a ele, né? Esse também resgate histórico pelos bispos, para a caminhada, para a gente entender que não começa agora, tem todo um percurso, e nesse percurso, né, a teologia, né, a ação de Deus, né, no decorrer, né, da nossa caminhada, né? Deus está sempre presente, muitas vezes nos surpreendendo, mas está sempre presente em nosso caminho, né? Essa confiança em Deus deve mover o nosso caminhar. Então, de fato, foi muito bonito e vale a pena, de fato, mergulhar nessas palavras. E cada vez que você participa de uma missa, né, você deve sair da celebração com essa sensação, né? Qual foi a palavra que Deus dirigiu para mim nessa Eucaristia? É verdade, eu achei muito belo, assim, e oportuno quando ele falou 1643 dias Deus permitiu um bispo auxiliar aqui, esse Simão Cirineu, Dom Dilmo Franco. É mais do que um bispo auxiliar, um irmão, um filho, um amigo. Padre, eu acho que se ele falasse mais um minuto, eu acho que todos iam ali derramar lágrimas. Foi muito forte esse momento e ele conseguiu ali nas palavras expressar a gratidão a Deus e a Dom Dilmo pelo bem que ele fez. Eu imagino vocês do clero que viveram com mais intensidade essa ação desse bispo auxiliar durante esses 1643 dias. Algumas vezes até publicamente Dom João falava, se eu estou assim hoje é graças a Deus e a Dom Dilmo. Com certeza, Paulo, com certeza. Foi um tempo, no começo de pandemia, né, de insegurança e tudo, depois um tempo muito feliz, assim, de muita proximidade, de muito trabalho conjunto, de muitas bênçãos, né? E depois essa surpresa, né? Então, isso vai ficar marcado para sempre, né? Não tem como nem descrever. É verdade. E lembremos que ainda praticamente no período da pandemia, Dom Dilma ainda veio a perder o seu pai. Então, realmente, ele deu tudo de si para essa santa e amada igreja. Até, padre, lembrando, né? Agora eu estou aprendendo, às vezes, evitar citar nomes, mas um determinado padre, certa vez, estava na reunião com Dom Dilma, do regional da CNBB. Aí queriam passar uma atribuição a Dom Dilma, perguntaram para ele, o senhor aceita, Dom Dilma? Olha a resposta de Dom Dilma, o meu sim já foi dado há muitos anos atrás. Muito forte, padre. Exatamente. Era um homem convicto, né, do seu chamado por Deus e da sua disponibilidade total à igreja, né? E isso era muito bonito. É verdade, que estejamos assim. Até mesmo porque a gente não sabe, né? Recentemente, domingo passado, né? O Evangelho falava isso, nos apegarmos ao passado, vivermos o presente, mas principalmente de olho no futuro, na meta que é Cristo, padre. Sim, com certeza. Servindo também, enquanto o Senhor nos dá a oportunidade, servindo a Deus com todo o amor, com todo o coração, com toda a abertura ao Evangelho e à Igreja. É verdade. Padre, já estamos querendo ir para o finalzinho do programa, ainda temos 3-4 minutos aqui, mas o senhor podia dar um rápido replay aí dessa Semana das Dores, a importância dela na liturgia da igreja e também, né, é Semana Santa, não é feriadão. Todas essas realidades para que as pessoas possam vivenciar melhor o que a liturgia, o que a igreja irá nos proporcionar nesses dias que se aproximam.
Tivemos a graça de celebrar, né, até ontem, a Semana das Dores, terminou com as procissões de Nossa Senhora das Dores. Em muitas cidades ontem, né, no sábado das Dores, foi feita essa procissão de Nossa Senhora das Dores. Depois, hoje, domingo, vamos fazer, né, a procissão de Ramos em todas as paróquias, né, a procissão de Ramos, da Missa da Paixão do Senhor. E vamos ouvir o Evangelho da Paixão, o relato da entrega de Jesus, paixão, morte do Senhor. Depois, na segunda, na terça, na quarta, vamos celebrar os mistérios da paixão do Senhor, a proximidade, né? Vamos mergulhar nessa proximidade, né? A ressurreição de Lázaro, a unção, né, dos pés de Jesus. Depois, na quinta-feira, vamos celebrar de manhã com o bispo a missa da ceia a missa do Crisma, né, onde o bispo vai abençoar os óleos que serão usados no decorrer de todo o ano, o óleo do Crisma, o óleo dos catecúmenos, né, para os batizados, e também o óleo das unções dos enfermos. À noite vamos celebrar a missa da ceia do Senhor, abrindo o tríduo pascal em todas as paróquias, né, a missa da instituição da Eucaristia, do lava-pés. Depois, na sexta-feira santa, às 15 horas, vamos celebrar a paixão do Senhor com o beijo da cruz, a adoração do Cristo, né, que se entrega, do Cristo morto. No sábado, vamos celebrar a grande vigília pascal, na noite do sábado, e no domingo, as missas solenes da Páscoa do Senhor, proclamando que Cristo está vivo. Perdão. E esta é a nossa alegria, o Cristo vivo. E porque Ele vive, nós continuamos, né, nós temos a graça, a paz, a força, a vida eterna, né? E essa é a razão da nossa vida. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas Ele está vivo e por isso estamos aqui, né? E vamos celebrar com toda a profundidade esses mistérios profundos da nossa fé e vamos em frente para celebrar mais uma Páscoa, o dia mais importante do ano para nós, próximo domingo, a Páscoa do Senhor. Padre, estamos indo para o fim deste programa, esse programa tão especial. Agradecemos a várias emissoras que retransmitem esse programa, a várias mídias, as redes sociais. E qual que é o recadinho básico do senhor para todos que nos acompanham neste momento? Desejo a todos uma ótima Semana Santa, que todos possam aproveitar bastante todas as graças que serão derramadas por Cristo, a sua igreja, nessa semana, viver com profundidade cada dia, cada mistério, cada celebração, e assim chegarmos com o coração aberto, prontos para ressuscitarmos com Cristo no próximo domingo, no domingo da Páscoa do Senhor. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.